Isso que eu quero dizer e compartilhar nessa manhã, de uma forma bastante rápida, com os irmãos. Texto bem conhecido. Deixa eu conversar só com a minha pastora. Faltou algum recado, querido? Ah, verdade. Me perdoe. A sala... uma coisa importante, né? Nós temos salas de crianças, kids e de kids up. Cada um na sua estrutura. E também temos uma sala baby. E as irmãs trouxeram que nós estávamos, as crianças estavam precisando se alimentar e às vezes não tinha uma mesinha adequada. Então a igreja também já investiu. Mães, você que tem crianças 2, 3, 4 anos, tem uma sala específica para vocês, para que você possa estar com eles tendo um tempo ali de fazer, pintando algumas coisas na idade, alusiva à idade deles. Mas pastor, eu queria também assistir o culto, e tem uma TV ali, assim como nós estamos transmitindo aqui, você vai poder também estar ali assistindo o culto com seu filho, com a sua filha. É bênção do Senhor, amém? Eu vejo que às vezes, pastor, eu não fui no culto porque eu tinha que ficar com a criança e ela estava correndo. Traz ela para a igreja. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Prazer por estar na comunhão com os irmãos, estar na igreja. Não é motivo. Criança nunca é motivo de eu não ir para a igreja. Os filhos são bênçãos que o Senhor nos dá. Não sei porquê, mas já estou entrando nisso. Os filhos são bênçãos, geração bendita do Senhor. Eu louvo a Deus pelos meus filhos. Filhos indiretos. Por que filhos indiretos? Sobrinhos, que para mim são filhos. Esta igreja. Alguns irmãos que não estão. Essa semana tenho uma reunião quarta-feira com um casal. Já tem uns dias meio distante. Como pastor e pai tem que fazer o quê? Vamos lá, tá tudo bem? Como posso estar contigo? Tem um pastor querido aqui, sabe como é que é visitar. É assim nossa função. Servir, amados. Servir. Você também pastoreia servindo. Você que está no GC, você que está com seu vizinho, sua família, pastoreia sua casa. Importante isso. Palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2. Estava orando e tem 2 temas muito objetivos no meu coração. Falava com o pastor Campos agora de manhã, que veio muito forte uma palavra, mas não para hoje. Então fique atento. Venha aos nossos encontros. Eu não tenho muito interesse em falar reunião, que parece uma coisa compromissada. É um encontro de servos e servas do Senhor, para juntos celebrarmos ao Pai. Domingo é culto de celebração. Mas eu vim aqui para pedir, porque eu preciso. Não, eu vim aqui para entregar minha vida, Senhor, e agradecer. Marcos capítulo 2, a partir do versículo, vamos ler do começo, eu ia falar do 21, mas vamos ler a partir do 18, para a gente entender um pouquinho o que o Senhor tem para nós de uma forma muito rápida nessa manhã. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntavam: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo sim jejuarão. Preste atenção nesses versículos. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha, ou em outras versões diz odres de couro velho, odres velhos. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, rebentará o odre,
e tanto o vinho quanto a vasilha ou o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo, vinho novo em odres novos. Até aqui. Vinho novo em odres novos. Tenho entrado num período de oração e de talvez, como posso dizer, contrito, porque vivemos não distantes do mundo, nós estamos no mundo. Jesus disse: peço, Pai, que não os tire do mundo, mas, está comigo, Lagoinha? Jesus diz: peço não os tire do mundo, mas os livre do mal. Amém? Você está aqui? Me ajuda a pregar, Lagoinha. Não vou fazer com o pastor André não, mas assim, precisamos de alguns incendiários aqui, né? Na rocha e firme, fogo puro. Mas não os tire do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste lugar. Nós não somos deste mundo. E eu tenho entrado numa contrição muitas das vezes, porque me parece que cada vez mais a igreja deixa de ser igreja. E igreja falava, inclusive no tempo de oração, nós tivemos um período de algumas palavras. Igreja não sou somente eu, é eu e você juntos somos igreja. Um braço, uma perna longe do corpo, ele acontece o que com ele? Ele tem vida? Não, apodrece e morre. Nós precisamos estar ligados a um corpo, e o corpo de Cristo, a igreja, tem que ser corpo de Cristo, porque senão é outra coisa, é um clube, é um tempo gostoso de comunhão, mas não promove vida. A grande diferença é isso, promover vida, gerar vida. Eu tenho caminhado e gerado vida, rios de água viva. Lembra de Salmos 1? Não me assento na roda, eu não passo perto da roda, eu não paro, eu não me assento na roda dos escarnecedores, mas antes, primeiramente, o meu prazer, o meu desejo é meditar na lei do Senhor. O meu desejo é estar ouvindo a palavra, a lei do Senhor, porque a palavra de Deus me traz conhecimento. Se me traz conhecimento, a palavra me liberta. Se conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Se eu sou liberto e a palavra me liberta, eu preciso mais e mais mergulhar na palavra. Mas antes, então, eu medito na palavra. E na palavra eu medito quando? Uma vez por semana, aos domingos pela manhã. Está isso na sua Bíblia? Eu medito de manhã, eu medito de tarde, eu medito de noite, eu medito na palavra todo o tempo, porque eu preciso da palavra do Senhor. E nesta palavra que eu medito, começo a meditar, eu começo meio que me adentrar na intimidade, na presença do Senhor. Porque se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, não tem como você não ser cheio, não tem como você ser transformado, não tem como a palavra não criar vida. É muito mais do que uma leitura, é um desejo, é uma vida que você vai se transformando dia a dia. E aí eu vejo muito nos nossos dias, certamente talvez, mas pergunta aqui, não precisa responder nem avisar. Quantos de nós conhecemos pessoas que falam, são crentes? Ah, fulano é crente, mas a vida é meio estranha, né? Tem uma atitude meio assim. Certamente você conhece uma pessoa que você já parou para pensar, fala assim, puxa, teve essa atitude e é crente. Já teve essa pergunta para você mesmo? Quantas vezes nós temos isso? Nossa, o irmão está separando, é crente.
deu uma bufetada na cara da esposa e é crente. Estava no boteco tomando uma caninha 51 e é crente. Tantas situações que a gente vê e fala assim, na empresa é tão comum. Eu já fui quantas vezes indagado. Me chamam de Roger na empresa. Roger, me explica, você que é crente, você que... como pode? Fulano diz que é crente assim, 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 assim. E aí? Essa é a questão. Isso tem me trazido a dificuldade. Talvez, preste bem atenção, Lagoinha, eu estava orando e a questão é, talvez a pessoa, em algum momento, em alguma igreja, ela ouviu a palavra, e alguém, eu quero receber esse Jesus, e o outro também, ou foi forçado, falou, você não quer? E aí às vezes ela falou assim, eu vou nessa também, né, pastor Campos, eu vou no embalo, uma oração a mais, se feio, e falou assim, não, eu quero estar aqui com Jesus, que bom, mas, talvez, a decisão tomada no dia seguinte, que gera algumas responsabilidades, queridos, toda decisão tem uma consequência, todo ato de posicionamento requer, muitas das vezes, renúncias, requer muitas das vezes, se eu tomei um atalho para a esquerda, e não era, quanto já pegou, já aconteceu muitas vezes, quantos já pegaram, era para virar à direita, você acabou não pegando aquela rua, aquela avenida, principalmente em estrada, o retorno às vezes demora muito, quilômetros lá na frente, para você conseguir fazer um retorno, para voltar de novo, e voltar lá atrás, para pegar o outro retorno e voltar, para pegar a entrada que você perdeu. Uma dor de cabeça, um gasto, um tempo em vão. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, talvez, a pessoa recebeu a Cristo, mas de lábios e não de coração. E as atitudes, os atos, consequentemente, depois disso, de mudança, de novo nascimento, não ocorreram. Um processo de novo nascimento não foi estabelecido. A gente tem falado aqui arduamente sobre o agir de Deus, sobre um novo começo, sobre Deus tem planos para a sua vida e para a minha vida. Não é que Deus tinha, Deus continua tendo planos, Deus continua tendo propósito para mim e para você nesta vida, neste lugar, nestes dias. Saiu um amém, aleluia. Queridos, Deus tem plano. O que ocorre muitas das vezes é que a pessoa fala assim, o perigo de talvez estar em Cristo, aceitar, mas parcialmente. Mas eu fui na igreja, já estou indo na igreja, já é uma vantagem, pastor. Sinta-se por satisfeito, eu estou indo na igreja. Aí o outro fala assim, eles falam paz do Senhor, eu vou falar paz do Senhor também, graça e paz. Aí eu vou aprendendo algumas coisas, aí eu começo a falar assim, ouvi lá no rádio, a pessoa falando varão de Deus, aprendi a falar varão de Deus, varão, e eu começo a pegar algumas palavras, e eu começo a moldar o meu estilo de vida cristão. Preste bem atenção nisso. Mas de não novo nascimento. Pastor, pensei que hoje havia uma palavra, um culto onde nós estaríamos aqui, saindo aqui, né, de glória em glória, de cabeça. Meu desejo, queridos, que nós não deixemos de nadar na presença do Senhor, onde a presença do Senhor é como um rio de vida, que tira o que está morto, que limpa, que conserta, que transforma, que tem processos onde nos tira de uma vida de morte, nos leva a uma vida de vida. É redundante sim, mas é um novo estilo com vida real. Não é vida fantasia, não é uma vida que mostra um estereótipo.
porque vai ver, porque minha mãe vai me ver, ela está gostando, vai ficar feliz de me ver aqui. Ouvi, pastor, você dizendo que Deus tem um propósito na minha vida. E eu estou aqui esperando Deus cumprir o propósito dele na minha vida. Quando Deus fizer o propósito ser estabelecido, aí eu vou fazer. Aí minha vida vai mudar. Mas eu já estou aqui esperando. Tem uma garrafa de café ali na entrada. Você que está online, você não vai ter não teve o cafezinho. O café cadê meu querido Anderson? O café é diferenciado. Não é, você não perdeu, você deixou de tomar. Mas por que eu estou falando do café? Senta, toma um café, prepara o almoço, talvez prepara já a ceia do Natal, porque você vai continuar sentado esperando Deus vir falar o propósito para você, e Ele não virá. Pastor, como assim? Porque Ele já o disse. Mas tem um propósito para mim. Ele já deu, Ele já declarou, a palavra está escrita. Na verdade, o que nós fazemos muitas das vezes, nós transferimos para o Senhor a responsabilidade de algo que eu deveria fazer, que eu tenho que fazer, é minha responsabilidade. Pastor, eu vou ficar sentado aqui até Deus me mandar um carro novo. É assim. Pastor, eu estou trabalhando aqui, eu estou orando, Deus vai me mandar, vai me promover, vai tirar uns tribulosos. Ele é ímpio, pastor. Continua só fazendo isso, não estudando, não se preparando, vai. Esta é a questão, meus irmãos. Muitas das vezes nós entendemos que a vida espiritual basta apenas, eu falei, eu fui lá na frente, eu recebi uma oração, eu recebi a Cristo, eu não preciso prosseguir, eu não preciso caminhar. Sim, Deus tem um plano, Ele tem um propósito para você. Sim, esse propósito já foi estabelecido lá no Éden, no pecado original, quando Deus falou, aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, tomaria a chave da morte, do inferno, e daria dons aos homens. Desde lá Ele já apontava, virá o Filho do Homem. Jesus veio, Jesus já veio, Ele já morreu na cruz, Ele já levou o meu pecado, o seu pecado, a minha dor, a sua dor, a minha insignificância, estava lá. Eu não sei fazer, mas estava lá. Agora tem fases, tem atitudes que eu e você precisamos tomar, meus irmãos. Precisamos nos posicionar. Como dizem, não cai do céu, e é verdade. Uma coisa é você receber por graça, outra coisa é o plano que Deus tem para a sua vida e você não praticar, não colocar em prática. Vou dar um exemplo prático. A maior parte aqui, talvez irmãos casados. Eu encontro muito essa pergunta com jovens: pastor, estou na igreja, tem uma irmãzinha, tem uma moça bonita lá, assim, assado. Ela não tem a mesma religião que a minha, que a nossa. E aí, para me incluir na conversa, ainda fala nossa. Ela não entendeu ainda. Tem uns batuques, umas coisas que ela participa lá, não vou dizer onde é, mas assim, ela é tão bonita, pastor. Eu acho que Deus tem, para o meu casamento, para casar com ela. E quer que eu fale o quê? Amém. Deus vai me mandar a varoa, a mulher. Queridos, há fases, há áreas que a decisão é nossa. O posicionamento é nosso, a atitude é nossa, diante de valores, diante de princípios. Tem uma pessoa aqui, pastor, se eu posso da igreja, podia distribuir aqui. Eu falei assim, filha, eu não indico candidatos. Não sei se ela está até na porta ali. Eu falei, a calçada é pública, fique à vontade. É que eu sou da igreja tal. Eu falei assim, então, você está aqui pregando, está entregando um panfletinho para falar do Senhor?
Não é de um candidato. Então, fiquei pensando, será que ela usa a mesma intensidade, a mesma... Tomara que ela me ouça lá, aleluia. Queridos, nada contra isso, mas a importância de nós nos posicionarmos no que é valor, nos posicionarmos no que é importante. Não adianta eu ficar sentado esperando cair do céu. Essa semana eu estava fazendo uma entrevista e foi mais forte que eu. Uma pessoa, não costumamos dar retorno, feedback, mas a pessoa falando assim, achei até que fosse crente pela maneira como falou na entrevista, que assim, ela estava, não estava mandando currículos, não estava fazendo nada, e do nada ela foi chamada para essa vaga. Falei, puxa, do nada. Falei, espiritualmente alguém, como pode, né? É que a minha mãe conhece não sei quem, que a indicou e mandaram o currículo. Aí eu falei assim, mas que bom, certamente você tem mandado outros também. Não estou mandando currículo. Uma entrevista, queridos, de emprego. Aí eu falei assim, mas você não está mandando por algum motivo específico? Porque tive alguns nãos, eu não quero mais ouvir não, falar que não foi aprovado. Isto é um caso real, fresquinho, essa semana ainda. Aí eu falei assim, poxa, naturalmente eu associei ao desejo que essa pessoa deve ter de querer estar trabalhando. Posicionamento, se eu não mandar currículo, se eu não me inscrever, se eu não bater na porta, a Bíblia diz, batei e batei, não é um só batei, batei e batei, e abrir esse buzar. Eu preciso bater, eu preciso ir atrás, eu preciso me posicionar, eu preciso me levantar. Pastor, eu estou indo na igreja domingo, já não é suficiente? Quantas vezes por dia você se alimenta? E por semana? Ei, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se eu preciso, como corpo físico, me alimentar mais de uma vez por dia, por que você acha que o espírito não, o espiritual não? A intimidade com Deus. Quantas vezes, talvez no rio, que a gente acabou de louvar, o rio de Deus, esse rio de Deus caudaloso, profundo, talvez você está apenas pisando na borda, onde tem apenas um barrinho da graça. Nossa, Senhor, mas pastor, está tão gostoso, eu estou apenas pisando, e parece que o Espírito está falando, ei, mergulhe, dá um passo além, vai um pouco mais. Pelas madrugadas eu tenho te chamado para você ter um tempo de comunhão, eu tenho te chamado para você ter um tempo de prostração, de ajoelhar. Mas para que vou me ajoelhar? Se eu me ajoelhar vai parecer fraco, vai parecer que eu estou realmente derrotado. Sim, eu estou derrotado porque eu não sou nada sem Jesus. Eu preciso me prostrar diante de um rei dos reis. Ele não é apenas um Deus de religião, Ele é o meu Senhor. Ele é o único e suficiente Salvador. E Ele te salvou, não para ficarmos no banco, não para ficarmos parados, não para continuarmos entra ano e sai ano. Eu já fiz isso. Não, eu nunca estou satisfeito. Eu quero mais de Deus. Eu quero mergulhar, que estas águas entre os meus joelhos, que essas águas entre os artelhos, que essa água entre nos meus lombos, no ombro. E eu quero mergulhar no profundo de Deus. Deus tem mais para mim, mas Deus tem mais para você. Mas por que eu estou ali tão parado, tão sossegado? Neste texto em específico, nessa comparação, a mensagem que os discípulos de João Batista, que vieram antes de Jesus, João Batista foi quem veio anunciando. Sabe por quê? Os discípulos já estavam meio que de olho em Jesus e nos discípulos de Jesus. Porque Jesus chamou um homem que cobrava impostos. E este homem que cobrava impostos, ele chamou para que pudesse caminhar com ele. E não contente, Jesus ainda foi jantar, ter um tempo de mesa com ele e com outros que não eram
fariseus, que não eram seguidores de João, não eram os discípulos. E aí a frase foi: nossa, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo. Jesus, os seus discípulos não estão jejuando? Quando acontece isso, Jesus descreve essa parábola. Quando acontece exatamente isso, Jesus se relacionando com publicanos, Jesus, e sendo não vou dizer justificado, mas sendo criticado, esta é a palavra, pelos discípulos de João Batista, por fariseus, conheciam a verdade, conheciam a palavra. Ah, mas ele não está certo. Jesus pega e faz essa analogia: panos novos, pedaço de retalho novo, para cobrir um buraco numa calça velha, rasgada, num rasgo, para cobrir esse rasgo. E é diferente, não é a calça dos jovens hoje. Normalmente tem, né? Hoje não tem. Mas às vezes os jovens estão com uma moda, né? Aquelas calças rasgadas. Ô pastor, eu vou fazer um teste qualquer vez se fica bom. Minha esposa que vai. Jovem, né, pastor? Eu sou jovem há mais tempo. Aleluia. Mas não é essa calça, porque são calças novas. Apenas tem rasgo, mas são calças novas. Jesus estava fazendo uma analogia a calças usadas, antigas, já estavam num processo já de uso há longo tempo. E verdadeiramente, muitas das vezes, quando você vai colar ali, costurar um pedaço, que era bem comum hoje, nós estamos tão ricos, que hoje normalmente você não costura a roupa, né? Muitas das vezes você compra outra. Mas no passado era tão difícil. E aproveitar também, já que eu estou falando disso, lembrei da nossa querida ação social. Tem roupa que não é para a gente dar, meus irmãos. Tem roupa que é para fazer pano de chão. A gente dá aquilo que a gente usa. A gente dá aquilo que serve para a gente. Hashtag fica a dica. Fechou o parênteses. Continuamos. O Senhor falou isso. E aí ele fez uma outra analogia que era bem comum do povo na época. Odres. Na época se guardava vinho em odres. O que é um odre? É uma pele de um animal que ela é costurada, limpa, lavada e costurada para guardar líquido. E tem um lugar onde você colocava um bocal, alguma coisa para retirar um pouco. Quem já viu em filme um potezinho de água que eles andavam pendurado aqui assim e bebia? É um pequeno odre. Mas tinham odres grandes, pele de um animal inteiro, às vezes lavada, tal, para poder guardar vinho. E quando você guarda vinho numa pele nova, um vinho que você acabou de ser feito, há aqueles que dizem que o vinho do passado, da época de Jesus, não tinha álcool. Claro que tinha, e fermentava, porque fermentava. Então, o que é fermentar? É ele... Já viu aquela massa de bolo que tem fermento? Acontece o que? Ela tem 2 dedos. Depois de um tempo, ela tem 5. Está desse tamanho. Ela era assim, sozinha. Sim. Por efeitos químicos. O vinho igual. Você guardou o vinho, o gás, a pressão, faz com que ele tome um outro volume. E se o odre, se aquela pele fosse uma pele nova, resiste. É por isso que quando a gente é novo, dá uma engordadinha, faz um exercício, faz um exame, volta e a pele volta, né? Mas dependendo de uma idade, já estou entrando nessa fase já, tem que tomar cuidado, porque se crescer muito, talvez não volte. Aí fica meio caidinho. Porque a pele é igual a pele do odre, ela não é mais tão flexível. E o problema é, se é uma pele antiga, velha, já muito usada, quando você põe o vinho novo, ele vai forçar essa pele. E vai chegar um momento que essa pele não vai
resistir. E aí ela vai romper. E a pele, esse odre, que caberia talvez 3, 5, 10 litros, muito usado para vinhos antigos, para carregar, para transportar, rasgou. Serve para quê? Para nada mais. Estragou o odre. Pior, o vinho novo que acabamos de fazer, que estava sendo colocado dentro desse odre, quando rasga e ele estoura, acontece o que com o vinho? Cai no chão e se estraga também. Então perdeu-se o odre, perdeu-se o vinho. Aí a minha pergunta, eu separei aqui pelo menos 3 motivos. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Não, vai ser breve. Eu separei aqui pelo menos 3 motivos que o Senhor fez essa analogia, essa comparação. Conversão a Jesus não é um remendo. O ato de eu receber e me converter nunca pode ser um remendo. É por isso que temos tantas pessoas que dizem crentes, com atitudes, com estilos, com frutos que não são decorrentes de um pequeno cristão, de Jesus. Porque sabe quem é cristão? É aquele que é irmão de Jesus, que é espelho de Jesus, que faz o que Jesus fazia, que testemunha como Jesus testemunhou. E é por isso que quando você mais se parece a Jesus, você vai começar a orar e vidas ser transformadas. Você vai começar a orar e pessoas que tinham um problema ser curadas. Não é porque eu e você somos alguma coisa, não. É porque nós representamos aquele que é tudo em todos. Nós representamos e Ele nos ama e nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, não tem como eu dar um testemunho, não tem como eu explicitar algo que não vem dele. E é por isso que não tem como ser um remendo, um pedaço. Não é um dizer, não é um falar, oh glória a Deus. Não é porque falou, o sangue de Jesus tem poder. Que quer dizer que eu e você somos cristãos. É mudança, é transformação. Tem que ter um novo odre, uma nova vida, um novo mover de Deus. Não é o que somos, é quem somos. Pode repetir isso? Não é o que eu sou, é quem eu sou. O pastor pode pôr uma camisa, um terno, pode decorar textos. Hoje os youtubers estão muito fácil. Tem pessoas que estão seguindo youtubers, influenciadores, achando que é coisa boa, porque, nossa, ele fala tão bem, eu sinto paz até quando ele fala. É uma realidade. Vivemos dias difíceis. A gente só quer ouvir coisas boas, coisas que me jogam para cima, coisas que me levantam. Não, eu quero ouvir verdades. Eu quero ouvir a palavra, porque é a palavra que liberta. Como minha avó já dizia, cuidado com aqueles que só batem nas costas, dizendo ser seu amigo, mas valoriza aquele que fala assim, cuidado com isso, você está errado, não entra por aqui. Ou seja, não é só coisa boa, no sentido de me acariciar o meu ego. Eu preciso de palavra do céu, eu preciso de vida. Eu preciso nascer de novo e ser transformado dia a dia, como na pessoa de Jesus. Ele é o meu alvo. E é por isso que a gente vê nesses nossos dias tanto crente mentindo, tanto crente fazendo coisas erradas, tanto crente valorizando, se aproximando de valores que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. Deixa eu abrir um parênteses, não estou falando de política aqui, meus irmãos, antes que alguém faça uma alusão, porque hoje está tão difícil, quando você traz princípios, jogam para a esquerda ou para a direita. Eu estou falando de valores do reino dos céus, porque
eu e você começamos a viver aqui na terra o reino dos céus. Ou a oração do Pai Nosso, talvez ela está meio torta. Venha a nós. Se eu peço para vir o teu reino, aonde eu estou, meus irmãos, onde você está? Aqui na terra. Ou seja, é para eu e você vivermos o reino de Deus já aqui. É possível, pastor? É por isso que ele fala aí. Ele fala, onde você colocar os seus pés, te darei por herança. É por isso que nós somos sacerdócio real, uma nação santa, povo escolhido por Deus, para vivermos as boas novas, vivermos a graça, o amor dele, aonde quer que andemos. Não quer dizer que a gente vai ter só coisa boa mesmo, viu, meu irmão? Não quer dizer que eu vou viver só no bom e do melhor, mas quer dizer que eu vou ter, independente da minha situação, se eu estou no vale, ele diz, estarei contigo na angústia, diz a palavra do Senhor, livrá-lo-ei, eu o glorificarei. Então não importa se você está no vale da sombra e da morte, Ele está contigo, Ele está comigo. Não importa se eu estou no mais alto monte, Ele continua comigo, porque não é por minha causa, mas é por Ele. Não é pelo que eu faço, mas porque Ele é. E Ele, sendo Deus, vai me transformando, vai me moldando segundo a sua imagem, a pessoa de Jesus, para que eu olhe no espelho e veja, não eu, mas Jesus, porque eu erro, eu sou um miserável homem, mas obrigado, Senhor, que o Senhor me amou primeiro. Aleluia. Mas é mais fácil, talvez. Tem uma irmã, ela é a irmã da profecia. Eu não sei, o pastor falou tanto de propósito, pastor Campos, estão falando tanto de propósito, de princípios, e eu vou lá, essa irmã talvez Deus vai revelar para ela o que é para a minha vida. É mais fácil eu ir lá terceirizando, não é? Às 6 horas, você no seu... É mais fácil. Só que melhor é quando você ouve direto do trono de Deus. Lembra o que aconteceu? O véu se rasgou do alto a baixo. Eu e você temos livre acesso à presença do Rei. Antes somente o sumo sacerdote podia entrar no santo do santo, no santo do santíssimo ali e ter a intimidade com o Senhor. Hoje eu e você temos essa liberdade, eu e você temos essa possibilidade de entrar na presença do Senhor. Aí a pergunta é, nós queremos? Não precisa me responder. Talvez, estava ouvindo um pastor falando sobre o tempo de vício de drogas, de bebidas e de celular. Celular parece que são 3 ou 4 horas. Você não consegue ficar mais do que 3 ou 4 horas. Quem está viciado sem pegar o troço. Drogas talvez 2, 3 dias. Acho que era essa a comparação, se não me falha a memória. E eu ouvindo aquilo eu fiquei pensando, Senhor, por que nós seria tão bom nós estarmos embriagados no Espírito de Deus, embriagados em mergulhar na palavra, em desfrutar da palavra, em ouvir o que a palavra tem para aquelas letras. Porque, queridos, quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia como um livro, capítulo 1, capítulo 2, ore, busque, Senhor, fala comigo, Espírito Santo de Deus, que essas palavras se tornem palavras reveladas. Já teve texto e versículo que Deus falou comigo 4, 5 coisas completamente diferentes no mesmo versículo. Palavra revelada da palavra de Deus, o Espírito Santo, eu joelhão no chão falando, e o Senhor fala, meus irmãos. Não fala comigo, eu não era nem pastor, não era nada, continuo não sendo. Deus fala com você, creia. Me lembro de um texto agora, Atos, deixa eu abrir esse texto.
Atos 19, 13. Põe lá, Vitão, para nós. Olha que interessante, como nós temos que estar vigilantes. Eu olho esse texto e fico imaginando os nossos dias de hoje. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os... Preste bem atenção. Dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, ele não estava vinculando a ele, não tinha nada com ele. Ele cria, ele sabia que Paulo pregava a Jesus. Então é o seguinte, em nome de Jesus que Paulo está pregando, eu te ordeno, saiam. E por que eles faziam isso? Porque eles viram fazer isso. Eles viram Paulo expelir demônios e curar pessoas e abençoar pessoas pelo seu ministério. Ah, Paulo faz isso, já sei fazer. Se Paulo fez, eu posso fazer também. Paulo é cristão, continuador do ministério de Jesus, pregando, apóstolo. Eu vou imitar Paulo, vou fazer também igual. Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Eram pessoas que conheciam da palavra, da igreja, filhos dos sacerdotes. E aí o que aconteceu? O espírito maligno respondeu quando eles falaram isso. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem vocês são? Uau, uau. E aí olha o que aconteceu. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa praticamente nus. Aqui fala nus, em outra versão fala quase nus, praticamente nus e feridos, machucados. Pastor, mas por que esse texto? O que tem a ver com esse texto? É um dos exemplos de diversos do perigo de eu querer fazer ou mostrar uma coisa que eu não sou, que eu não tenho. Deus nos chama verdadeiramente a conversão genuína, profunda e completa. E não é um pedaço de pano não, eu tenho que jogar o velho fora e fazer algo novo. Vinho novo só pode ser colocado num odre novo, num lugar novo. Você quer receber vinho novo, mas não quer desfazer das coisas velhas. Eu preciso desfazer do velho, desfazer daquilo que ainda é trauma de pecado, ainda tem malícias na minha mente. Eu preciso nascer de novo. A conversão não muda o que eu faço. Preste bem atenção, Lagoinha. A conversão não muda o que eu faço. Quantas vezes estou caminhando com o irmãozinho, acontece alguma coisa e caiu alguma coisa, quebrou. Tem um caso real, quebrou no seu um objeto, uma taça, alguma coisa, um negócio de suco. Saiu o palavrão, pastor Campos. Aí o rapaz falou assim: ô pastor, me perdoa, escapou. Escapou? Sabe o que escapa? É quando a represa está represada, ela está contida, e aí começa a ter alguma rachadura e começa a vazar, e começa a escapar. Um corpo que morreu não tem voz, ele não tem represar, não consegue represar nada, porque ele nasceu de novo, e ele começa a sedimentar lá na base, lá no alicerce, palavra de manhã, palavra de tarde, palavra de noite. E aí, alguém acontece alguma coisa, misericórdia, Senhor. Aí flui naturalmente as palavras do alto, flui naturalmente o poder de Deus, flui naturalmente uma pessoa que olha para o espelho e não se vê, mas vê Deus. Fala: Senhor, hoje eu orei tão pouco, eu orei 2, 3 horas só, eu preciso de mais, me perdoa. Uma pessoa que olha para si e fala: Senhor, tem de misericórdia desse velho homem, tem misericórdia desse trapo, porque eu ainda não alcancei a estatura de varão perfeito.
mas eis que eu quero caminhar, me ajuda, Senhor. E eu procuro andar com pessoas melhores que eu, pessoas que oram, pessoas que vigiam, que jejuam, que leem a palavra, que meditam. Eu não fico parado. Não tem sessão da tarde, não tem série, não tem Netflix, não tem outros canais, não tem celular, não tem YouTube, não tem Instagram. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Em nome de Jesus. Mas talvez, quando nós viemos e falamos, eu quero esse Jesus que está sendo falado, talvez o motivo é o medo de ir para o inferno. Estou falando, queridos, com vocês. Sou pastor da maioria de vocês. Estou falando com temor no Senhor. Muitas das vezes, talvez, é o medo de não ir para o céu. Parece uma coisa simples. Mas o ato de eu pensar e entrar no céu já começa numa dicotomia mental de que eu preciso fazer coisas para entrar no céu. Ou seja, eu já anulei um princípio de que eu estou morto, e se eu morri, o que vive hoje já é uma nova criatura que mergulha na palavra, que lê a palavra e que está cumprindo o mandamento, cumprindo o ID, cumprindo o plano, cumprindo o propósito de Deus hoje. Então, eu já estou no céu hoje, vivendo a palavra. Eu já estou aqui, Senhor. Quando eu for para o céu, eu vou voltar a estar com o Senhor, frente a frente, face a face. E o Senhor vai falar: ei, vinde benditos do meu Pai. Mas eu quero viver aqui. Por isso que tem pessoas que têm desespero da morte. Talvez porque tem ainda coisas para serem corrigidas, transformadas. Se o Senhor vier hoje nos buscar, nesse exato instante, você está preparado, preparada? Está tranquilo? Como eu estou? Como você está? Senhor, eu preguei, eu estou fazendo, fiz isso, eu compartilhei em seu nome. Segunda coisa aqui que eu marquei com o Senhor, dos vários itens: a preocupação com o destino. Vou dar um exemplo rápido aqui, talvez fique mais fácil. Às vezes eu e a pastora Simone, a gente gosta muito de viajar. E normalmente nós não fazemos pacotes de viagem. Porque o pacote de viagem, por exemplo, hoje passar por 5 lugares. Eu e ela queremos mesmo visitar e passar mais tempo no 5º lugar, que é o finalzinho da tarde. Então eu vou ter que fazer o quê? Caminhar todo mundo junto, no primeiro, no 2º, no 3º, até chegar ao último que a gente quer. Então a gente vai direto e a gente faz direto para a conclusão, porque a gente quer. Um pacote de viagem. Sabe, queridos, há muitas pessoas que vivem uma vida, eu tenho uma religião. Alguns se assustam quando me perguntam: qual a sua religião? Eu não tenho religião. Religião vem do latim, do religium, que é o ato de religar alguma coisa a Deus, alguém a Deus. Eu não preciso me religar, que ninguém me religue. O véu se rasgou, eu tenho livre acesso, eu já estou em Cristo. Você já está em Cristo. Então não tem mais religião. Você é, por isso que desde os velhos, na igreja de Atos, somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Mas muitos acham que tem que estar fazendo, quase que pagando penitências. Eu tenho que ir para a igreja, né? Se eu não for para a igreja, eu não vou para o céu, pastor Campos. Se eu não vier para o culto, aí vem para a igreja como?
aquele peso. Eu vou dar um abraço, dá um abraço no seu irmão, tem que falar, imagina, se não falar. Jesus, tudo é um peso, tudo é um peso. Se falar assim, pastor, vamos nos encontrar todo dia, vamos começar a visitar as praças. Tem uns irmãos que falam, pastor, vamos fazer evangelismo. Eu falei, vamos, pode fazer, bora. Queridos, nós somos um em Cristo e nós somos um corpo. Faça, crie, visite, ore, evangelize. Cadê o irmão Messias? Não está aqui hoje. O irmão Messias tem um post que ele fez, ele e a família, pôs uma foto, falou assim, eu congrego aqui, essa é a minha igreja, assim, assim, assim. Quem aqui talvez tenha recebido, alguém talvez tenha recebido esse post dele, ele falou assim, eu quero testemunhar, estou sendo abençoado, se você me der a oportunidade para falar de Jesus para você, e envia para as pessoas. Ele compartilhou, pastor, antes disso, né, pastor, posso fazer isso? Ele, por favor. Imagina, não precisa pedir para poder evangelizar, queridos. É mandamento, Deus nos chamou para isso. Assim como outros, estou dando ele como exemplo, porque me chamou a atenção da foto do processo de testemunhar, sem a preocupação de alguém falar, você é crente. Porque ele não está preocupado, se é segunda, se é terça. Aí eu estava num GC, encontrei o irmão. Aí fui no outro GC, no outro dia, o irmão estava lá, falei, pastor, se tivesse todo dia, eu estaria todo dia, porque eu tenho sede, eu preciso mais de Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. Tem algumas pessoas que têm essa sede. Nós precisamos ter sede por mais de Deus, por levar as boas novas, por orar, mas pastor, 10 horas da noite, alguns irmãos não estavam na vigília, certamente tinham compromisso. 11 horas, pastor, não é, pastora? 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, devia ter compromisso. Maior, melhor, do que estar joelho no chão, clamando pelo Senhor. Como eu falei naquela vigília, dizem que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não falam aqueles que não oram. Naturalmente, conhecereis a verdade vos libertará. Errais, a Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras, conhecimento de Deus, tão pouco poder de Deus. Eu preciso ter poder de Deus e palavra de Deus, para que junto eu tenha equilíbrio e possa ministrar a palavra do Senhor. Não é por conta do final da viagem, eu já vou curtindo a viagem todo dia, em todo momento. No primeiro momento, no segundo eu vou, porque eu já estou no lugar que o Senhor me colocou. Eu já, como no exemplo que eu disse, a gente não vai ficar visitando, não, a gente já vai para o lugar. Se o último lugar lá, o lugar é o céu, Deus já te chamou para você estar no céu, faça da sua vida céu, onde você está, céu. Tem maridos que não conseguem fazer da sua casa céu, condenam esposas, condenam mulheres, condenam os maridos, cônjuges, palavras ofensivas, vai para aqui, vai para lá, faz aquilo. Eu olho assim, eu estou falando dentro da igreja, irmãos, eu estou falando de crente, hoje é uma palavra específica para nós. Meu espírito não habita num templo feito por mãos de homens, onde não nasceu de novo, lá do Candarabalai. Lábios que se misturam, no mesmo lábio não dá para sair virtude vinda do céu, se sai mais tempo, sujeira vinda do inferno. Não se, meus queridos, é muito sério. Há vários tipos de vozes no mundo, mas todas elas têm um objetivo, têm um sentido. Não tem meio termo, ou é céu, ou é inferno, ou você está falando em nome do Senhor, ou não sei em quem você está falando. O último item, a conversão. Na conversão nós podemos encontrar
alegria genuína, alegria para viver a vida de Cristo. Se você tem dificuldade para viver a alegria, para viver a vida de Cristo, talvez seja importante você voltar a Cristo. Seria importante você se arrepender, porque tem áreas que talvez não morreram, tem áreas que talvez ainda imperam. Na área do orgulho, normalmente, na área da glória, da valorização. Este é o perigo. Como eu vou falar de Deus para a comunidade, para o próximo, se eu não o conheço? A irmã está nos visitando hoje, por exemplo. Qual a sua graça? A Francisca está nos visitando. Aí eu vou falar assim: nossa, a irmã Francisca, uma irmã tão querida, que faz isso. Daqui a pouco eu vou falar que ela cozinha, que ela faz bolo, que ela faz doce, que ela gosta de praticar esporte. Eu posso falar o que for. O quanto disso é real? Não sei. Eu a conheço? Não. Como eu posso falar do meu Pai, falar do Senhor, das benécias de um Deus que ama, um Deus que salva, com um Deus que vai te transformar? Como eu posso, se eu não o conheço? E talvez seja, voltando agora à origem do nosso tempo de comunhão aqui, o motivo de nós estarmos muitas vezes tão apáticos, tão parados, esperando Deus falar, porque talvez eu não tenha um nível profundo de intimidade com Deus, que me permita levar as boas novas, que me permita falar. Mas essa situação é difícil. Nada é impossível para o meu Deus. Mas fulano falou que quer tirar a morte, ele está no limite, numa situação difícil. Ei, deixa eu falar com ele. Eu vou falar o que é situação difícil. Situação difícil diante de Deus, não. A situação difícil é a morte eterna, é onde haverá dor e ranger de dentes. Mas Cristo levou a sua dificuldade. Vamos dar remédio para você, sim, mas eu vou orar, eu vou caminhar contigo, para que você seja revestido da alegria do alto, da alegria que só existe em Jesus, a paz que só existe em Jesus. E aí você vai abraçar essa vida e falar assim: a graça e a paz do Senhor seja com a sua vida de hoje em diante. E você vai caminhar com ela, e ela vai se desfazer dos velhos homens, vai começar a caminhar e olhar para você e falar assim: você ora, eu quero orar. Me ensina a orar, me ensina a ler a Bíblia, me ensina a praticar essa intimidade com o Senhor que você tem. E você vai compartilhar como espelho, como a palavra diz, refletindo como espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, como pelo Senhor em Espírito. Eu ontem era hoje eu sou melhor, e eu caminho para a soberana, para receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tem isso para você hoje, Ele tem isso para você amanhã, Ele tem isso para você todos os dias, juntos, sendo uma igreja firme, igreja poderosa, a igreja de Cristo, não a igreja fake, não a igreja que só fala a palavra de Shabbat, mas é a igreja que emite vida. Rios de água viva, como cantamos, vão fluir do seu interior, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ainda que sentado. Queria te pedir, por gentileza, que você fechar os seus olhos. E não tenha receio de você ser absurdamente honesto. Você que está online, eu não estou te vendo, mas feche os seus olhos. Neste ambiente de olhos fechados, imagine você olhando para um espelho para você mesmo. E seja honesto, seja honesta contigo. Porque você não pode mentir para você mesmo, porque você te conhece, o Espírito de Deus também. Em espírito, pergunte para você, não com os lábios, mas com a mente, com o coração, e diga:
o meu estilo de vida tem inspirado alguém a se arrepender? Tem inspirado alguém a se transformar? Minha esposa olha para mim e quer melhorar? Os meus filhos olham para mim e veem Jesus no que eu falo, nos meus atos? Os meus vizinhos, o meu chefe, os meus funcionários, meus pais, meus avós? Eu olho no espelho e me vejo melhor? Esta oração só você pode fazer. Talvez nós tenhamos dificuldade de entender que o céu começa aqui. Porque eu tenho vivido momentos difíceis. Quantos cristãos pereceram? Quantos cristãos nesta hora estão sendo perseguidos? Pai, eu me lembro do teu servo Billy Graham, que ele falava da dificuldade, muitas das vezes até de ver pouco a família. Mas quando ele olhava vidas e vidas e vidas com risco de ir para o inferno, ele falou assim: eu não posso deixar. Ele mudou a vida dele para que vidas fossem alcançadas. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a realmente voltar à essência da adoração e entender que o Senhor procura adoradores e não adoração. E volta a lembrar, Pai, do pastor, dos evangelistas, do servo Billy Graham, quando ele disse que talvez se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, a igreja continuaria fazendo quase que a maior parte das coisas, sem se tocar que o Espírito Santo não está mais. Ou seja, livra-nos, Senhor, de ativismos, livra-nos, Senhor, de preocupações com isso e com aquilo, porque foi bem, porque não foi bem, porque deixou de fazer. Livra-nos de preocupar, Pai, e viver a essência da palavra, viver a verdade, viver os planos. Tu tem plano para mim, Senhor, não é para ontem. Tu já tem plano desde a fundação, desde o dia que eu fui alcançado e salvo. Meus irmãos, tu tens planos para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a tirar a máscara muitas das vezes que nos impede de nos ver. Nós nos prostramos nesta hora a Ti. Você que talvez sente que é o momento de voltar a Cristo. Como? Eu não estive longe. Mas você pode deixar as coisas velhas. Você pode, talvez, tem áreas da vida que talvez você precise ter uma convicção do seu chamado. Ah, mas eu tenho medo, mas eu tenho angústia. Ah, eu ainda tenho trauma, mas fulano fez isso para mim. Não, ele fez isso para um defunto. O defunto não bate, o defunto não mede, não briga pelos seus direitos. O defunto não quer voltar e ir à forra. É um defunto. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Não mais é eu e você quem vive, mas é o Espírito Santo de Deus que vive ou quer viver em nós. Não é pela quantidade de gente, mas é por quem nós somos. Se eu nasci de novo, ou eu ainda continuo sendo um velho Rogério, revestido de dogmas, revestido de palavras e estilos evangeliques. Se nesta manhã você quer se unir a mim em oração, fique de pé, vem aqui, nós queremos orar junto. Eu quero orar com você. Eu não sei como está a sua vida. Não fique preocupado com o que A ou B. Eu gostaria que todos ficassem de olhos fechados, porque eu preciso mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. É tempo de, como igreja,
nós entendemos o chamado de Deus e o posicionamento do Pai. Se você tem entendimento disso, que quer fazer mais para o Senhor, nós estaremos orando juntos contigo. Enquanto os irmãos do louvor podem se parar aqui.